Esqueceu já que você começou a gravação. Isso. Então, boa noite, Cláudio. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por tu ter nos dado a oportunidade de te chamar para ser o nosso entrevistado no nosso trabalho. Para mim é uma honra poder te entrevistar, porque tu sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ti. E eu gostaria que, antes da gente começar o nosso bate-papo, tu falasse um pouquinho de ti, tu te apresentasse para nós. Ok, tá. Bem, nesse caso, a maioria das pessoas não me conhecem. Ok. Obrigado, Magda. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Gabriela, por ter aceito a indicação da Magda. É, ok. Meu nome é Cláudio Alexandre de Souza. Tá? Eu sou bacharel em turismo e hotelaria em 1997 pela Univale, ali na Universidade do Vale do Itajaí, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu fiz a especialização em ecoturismo pela Universidade Federal de Lavras. Tá? Depois eu fiz 2 mestrados, mas um eu não defendi. Um mestrado foi em turismo na Unibero e outro mestrado em hospitalidade pela Universidade de Imbi-Morumbi. Esse eu defendi em 2004, alguma coisa assim. Tá, e aí esse trabalho a dissertação de mestrado em um concurso da Fundação Getúlio Vargas, eles tinham na época turismo, ela foi eleita a melhor dissertação de mestrado sobre o tema de turismo do Brasil, né, em 2005, 2006, alguma coisa assim. Eu fiz depois doutorado pela Universidade Federal do Paraná, né, no departamento de Geografia, e aí fiz o sanduíche do doutorado na Universidade da Leeds Metropolitan University, na cidade de Leeds, na Inglaterra. Foi no Centro Internacional para Turismo Responsável, e depois acabei fazendo pós-doutorado em gestão de negócios pela Université do Quebec em Montreal, no Canadá, em 2017. Aí, academicamente, este sou eu. E aí, no momento, atuo desde 2000, dou aula em universidades desde 1998, ou seja, lá se vão 22 anos, e aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná desde 2007. Oi? Oi, desculpa, eu tava tentando destravar o meu microfone. Perfeito. Cláudio, bom, eu sei que tu é um cara que, além de ser muito graduado, como tu falou pra nós, né? Top. Tu é uma pessoa que trabalhou sempre com hotelaria mesmo, não só de forma acadêmica, né? Então, certamente, tu já viu muito problema sendo resolvido de forma criativa. Essa disciplina que a gente está trabalhando agora é uma disciplina de economia criativa. Hum, Então, por isso que a gente te traz, porque eu sei que tu tem muita experiência e provavelmente se tu não viveu isso, tu tem relatos de pessoas que viveram isso, tá? De problemas que foram resolvidos de forma criativa e eu daqui a pouco que poderiam ter sido resolvidos de uma forma criativa. Acredito que seja basicamente isso, e aí eu sei que depois tu vai trazer todo o assunto, né? Então, se tu tiver exemplos e falar um pouco sobre isso pra gente. então, tá bom, vamos lá. O que acontece? Eu comecei a trabalhar em hotelaria em 1988, ou seja, lá se vão 32 anos, tá? E comecei porque. Só que assim, engraçado porque eu já trabalhava antes, tanto é que outro dia eu parei para pensar, eu já tinha trabalhado, por exemplo, coordenando fliperama na cidade que morava, ou seja, só que aí eu fico pensando, pô, se eu fui registrado com 14 anos, eu coordenei fliperama com 11, 12 anos. Outro dia eu parei para pensar, eu disse, cara, é surreal, porque aí a pessoa me deixava simplesmente a chave, quer dizer, todas as máquinas, equipamento, eu abria e fazia tudo aquele trem. E aí, eu tinha 13 anos, porque foi em 86. Eu lembro porque enquanto eu trabalhava na época, no ano, meu pai faleceu, se já era o mesmo prédio. Então, assim, com 13 anos eu coordenava uma estrutura, né? Ou seja, hoje é impensável praticamente. Impensável em parte porque tem piá empreendendo com 13 anos, né? Mas ok. E aí o que acontece? E aí desde então venho trabalhando em hotel, ou seja, comecei lá na época na cidade de Barra Velha, Santa Catarina, e depois acabei indo para a Costa do Sauípe, Rio Quente Resorts, outros hotéis, acabei prestando serviço voluntário no exterior também, na Nova Zelândia, e por aí vai. Tá. E aí o que acontece? Sobre a criatividade, até é interessante, porque na verdade eu sou o professor da disciplina de criatividade no curso de hotelaria que eu dou aula.
E, claro, sou professor de criatividade do mestrado também. Então é meio estranho falar sobre criatividade, porque o que acontece? Eu atuava na área de hotelaria, atuava, só para entender, né? Aí depois que terminou o doutorado, eu pensei assim, e agora eu vou fazer o quê? Porque a hotelaria no Brasil ela acaba sendo limitada porque nós não inovamos, porque nós não criamos coisas diferentes. E isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a pensar o seguinte, tá, eu quero estudar alguma coisa nova, mas que eu possa aplicar em hotelaria e em outras áreas. Aí que me veio, então eu vou estudar inovação porque é possível. Porque o meu incômodo era porque a hotelaria realmente não criava coisas diferentes. Tanto é que assim, muitos procedimentos continuam sendo no mesmo há 20, 30 anos. Ou seja, e precisa mudar, porque tanto é que eu acabei de orientar, que eu dou mentoria para uma aluna que está hoje formou hotelaria, eu acabei de falar para ela, que ela saiu aqui de casa, e eu falei assim, olha, por que você acha que o Airbnb está crescendo? Por que você acha que a Oi está crescendo? Porque eles são startups, ou têm filosofia de startup, eles estão inovando onde a hotelaria nunca inovou. Eles estão criando onde a hotelaria nunca criou. E desde questões básicas, por exemplo, eles montaram organizações centradas no cliente. A hotelaria, apesar de sempre falar isso, ela nunca atuou dessa forma. Ou seja, então muitas soluções que são relativamente básicas e é centrada no cliente, por exemplo, então eu vou ouvir o cliente. Ou seja, isso é básico. Sim, mas a hotelaria não faz. Ela até tem o guest comment, o opinário, qualquer outro documento com esse nome para escutar a opinião de clientes, só que raramente deu a devida atenção. Tanto é que as OTAs e o TripAdvisor começaram a se destacar porque eles têm na sua estrutura um espaço para o cliente dar a sua opinião. Ou seja, e eles levam isso muito a sério. A solução é criativa, sim, mas é o óbvio do óbvio que a hotelaria deveria ter feito, só que nunca prestou atenção, porque tem muitas coisas que estão. Tanto é que falar o óbvio, tá? Tem um livro que se chama Óbvio Adams, que o livro ele explica isso. Olha, apesar das coisas serem óbvias, o óbvio tem que ser dito, tá? E o livro aborda isso. Porque muitas coisas, depois a pessoa olha, nossa, mas eu pensei nisso. Sim, mas por que você não tomou iniciativa? Você teve uma ideia diferente, a ideia nova, você uma ideia criativa, mas você não colocou em prática. Você não tirou ela do mundo das ideias. E o que várias empresas estão fazendo hoje, que estão ganhando espaço na hotelaria, é tirar as muitas ideias criativas que até muitas pessoas da hotelaria até tiveram, como guest comment, uma série de outros, atendimento personalizado, só que nunca colocaram na prática. Então não dá para. Nós temos pessoas criativas que muitas vezes, tanto é que a pessoa que é considerada exemplo de criatividade para o planeta, aí eu tenho minhas ressalvas, que é o Leonardo da Vinci, mas qual que é a minha ressalva? Não é que ele não seja criativo, mas é que é possível que outras pessoas tenham sido tão criativas quanto, mas os registros não tenham chegado até os nossos dias. Então, essa questão, tem muitas pessoas que possivelmente são extremamente criativas, mas elas não colocam em prática, ou por medo, ou por receio, crenças limitantes, ou seja lá o que for, ou não ter oportunidade, ou seja, insegurança, indiferente do que for, mas elas não colocam, então as coisas acabam não saindo do papel. Por exemplo, tem um livro que se chama Originais. Claro, o livro é Originais porque fala como é que muitas ideias surgiram. E eu gostei porque é o seguinte, por exemplo, o smartphone. Apesar da Apple levar fama, não foi a Apple que criou o smartphone. Ou seja, foi uma senhora, claro, ela já tinha trabalhado na Apple, ela estava em uma outra empresa, surgiu, mas a Apple acabou dando a visibilidade. Ou seja, acabou colocando no mercado e acabou fazendo com que isso arrebentasse. E aí muitas pessoas, uma empresa criativa. Se aí nós vamos ter que mensurar o que nós chamaríamos de criatividade ou não. Por quê? Como eu falei para vocês, eles vão dizer assim, mas por que essa digressão toda acabou fugindo e agora volta? Pelo seguinte, quando eu me questionei do que continuar estudando, mas que fosse aplicado na hotelaria, eu fui para inovação, como eu falei. Quando eu comecei a estudar inovação, que eu vi que inovação é assim, inovação é uma ideia que é colocada no mercado e que deu certo, que o mercado aceita, ok? E o que faz as pessoas terem ideia é terem atitudes criativas. As pessoas são criativas e têm muitas ideias. Aí, beleza? E aí que eu comecei a estudar a criatividade. E aí que hoje, por exemplo, eu me posiciono muito mais como professor. Tanto é que as disciplinas que eu dou aula, o nome é criatividade e não necessariamente inovação. Por quê? E aí eu fui fazer vários cursos de criatividade no Brasil e no exterior. O que eu verifiquei? O nosso problema não é ser criativo. O nosso problema é que nós perdemos muitas ideias que temos. Aí agora vocês vão entender por que eu falei aquele monte de coisa. Porque nós temos muitas pessoas com boas ideias que não colocam as suas boas ideias em prática. Então, na verdade, nós temos muitas pessoas criativas, têm boas ideias. Como elas não colocam em prática, essas ideias acabam não se efetivando, acabam não se tornando realidade. Muitas poderiam gerar produtos inovadores, mas isso acaba não acontecendo.
Ah, mas por que você está falando isso? Porque se a pessoa não colocou em prática, como é que você sabe que ela teve a boa ideia? Na verdade, aí não sou eu, são os vários cursos que eu fiz e os vários livros que eu acabei lendo que apontam isso. Tanto é que vários exercícios que eu fiz em vários cursos, ele indicava o seguinte, e tanto é que um dele é Breaking Creativity, é alguma coisa assim, pelo Instituto Tecnológico de Israel, que um exercício era o seguinte, como é que você faz para registrar as suas ideias? Para garantir que você registre as ideias que você tem. Tá? E outro, como é que você faz para garantir que você vai fazer um filtro correto para não perder aquelas ideias que você registrou? Tá? E aí os autores falando, que é autor de livro na criatividade, ele falou, olha, todas as pessoas têm muitas ideias. E aí, em função disso que eu falo, nós temos muitas pessoas que têm boas ideias, mas poucas pessoas registram, e menos ainda têm coragem de tirar aquelas ideias do papel. Ou seja, e por isso que nós não temos. E aí, claro, Israel acabou se especializando nisso, e hoje é um dos produtos que tem uma grande quantidade de startup que estão dando resultado em função de ideias criativas, porque eles criaram um ambiente propício para que evitar com que isso aconteça, para reduzir esse desperdício de boas ideias e dar condições de transformá-las em produtos ou empresas inovadoras. Oi? Nossa, buguei. Não, mas é realmente isso, até porque a ideia não tem dono, né? Exatamente. Ideia não tem dono. Mas me fala um pouco mais, assim, dessa questão das startups, que nem tu comentou antes, e faz um comparativo daqui a pouco, porque, assim, eu sei que tu e eu, por trabalhar hoje na área da hotelaria, a gente já Sim. tem uma percepção diferente das pessoas. Quem vai assistir o nosso vídeo depois, Sim. que provavelmente vai ser a professora e a nossa colega, elas não sabem de hotelaria. Então, qual é o diferencial que as OTAs trouxeram? O que que é uma OTA? Também explica pra gente, por Ok. favor. O que que as OTAs trouxeram de diferente que o ramo de hotelaria não estava fazendo? Que já era óbvio, que nem tu comentou antes, né? Sim. Ok, tá. Vamos lá. Como que funciona basicamente o turista? Eu tenho o turista, ou seja, ele quer comprar, ele vai para tal lugar, quer ficar num hotel. Mas na cidade dele, dificilmente ele vai ligar para um hotel em Recife, qualquer outro lugar. Então, ele vai contratar uma agência que está na cidade dele, vai lá na agência, conversa com as pessoas, e essa agência faz essa intermediação. Tá? E o que são as OTAs hoje? Literalmente é Online Travel Agents, ou seja, as agências de turismo que antes eram só físicas, claro, com o advento da internet e toda essa estrutura tecnológica que tem, muitas empresas vamos dizer assim, ou se digitalizaram ou foram para o mundo online, tá? Saíram do offline e foram para o online. As agências também. Só que o que aconteceu? Ok, eu tenho uma agência no município de Estrela, ela vende o mundo inteiro. Mas ela só vai vender aquilo que o braço dela alcançar. Ela consegue ligar para uma meia dúzia de agência, mandar e-mail por diante. Só que a hora que eu tenho uma agência online fazendo isso, ela vende o mundo inteiro e ela é totalmente online. Ela alcança o mundo inteiro. Por isso que hoje nós temos praticamente algumas empresas que dominam o mercado, como a Booking.com, Expedia, o Google está entrando no mercado de agência e por em diante. Ou seja, então hoje nós temos empresas imensas no mercado de turismo online, que essas são as Online Travel Agency, OTA, tá? Ou seja, essa é a ideia das OTAs. E o que eu falei que elas começaram a inovar, tá? Elas começaram a inovar no seguinte sentido, claro, elas começaram a se posicionar, elas compreenderam o poder que elas tinham, tá? E começaram a vender para uma série para o mundo inteiro. Só que elas começaram a ter esses dados do cliente, elas começaram a entender o seguinte, opa, com base nesses dados do cliente, eu posso melhorar essa jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Eu entendo todo o processo, desde que o cliente pensou em ir para um lugar, ele tomou a decisão de comprar, começou a fazer pesquisa, fez a compra, viu opções de empresa, foi lá, clicou e por em diante. Claro, no mercado online eles começaram a fazer isso de forma efetiva, acompanhar toda essa jornada de compra. Só que assim, o cliente já comprava antes na agência física e já ficava no hotel, porque o cliente não começou a fazer turismo com as empresas online, ele já fazia antes. Só que as empresas antes não olhavam isso. Elas sempre fizeram um padrão, um serviço e mantiveram fazendo aquilo. Elas não se questionaram e pensaram o seguinte: aonde eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer de melhor? Ou seja, e aí as OTAs vieram e começaram a questionar isso. Claro, até porque elas eram novas, então elas começaram a pensar de forma diferente, pensar em ideias criativas e outra coisa. O que elas assumem? Em curso de criatividade, algumas questões básicas são: primeiro, você não pode julgar.
Ou seja, de uma ideia maluca pode surgir um produto bom, tá? E outra coisa, não tem garantia de nada. Ou seja, a coisa pode dar certo ou não pode dar certo. Não dá para julgar e tem que testar e verificar se aquilo vai dar certo ou não. Quem vai validar é o mercado. Ou seja, então nós temos muitas ideias criativas, malucas, diferentes, e algumas deslancham, algumas emplacam, outras não. Só que as OTAs começaram a fazer isso. Testar, isso dá certo, isso não dá certo, isso dá certo, isso não dá certo. Claro, elas descartavam o que não dava certo e validam aquilo que dá certo e vão implementando. E aí elas começaram a fazer isso compreendendo o cliente. Ah, esse cliente compra mais assim, então vou ofertar mais coisas assim, verificar se aquilo não foi uma eventualidade ou se é algo regular. Deu certo? Então começo a apresentar mais para eles. Só que as agências físicas podiam fazer isso, os hotéis podiam fazer isso. Esse cliente veio aqui agora para a lua de mel, então eu sei que toda data, essa aqui, ele vai comemorar aniversário. Só que os hotéis não faziam isso de forma regular, de se preocupar com essa jornada do cliente, de conversar com o cliente e fazer com que. E aí, o que na verdade isso acabou sendo chamado? De um serviço centrado no cliente. Ou seja, eu estruturo meu serviço centrado no cliente. Apesar da hotelaria falar que fazia isso, ela não fazia isso. Ou seja, ela não centrava no cliente. Se agora ele veio e lua de mel, então todo ano nessa data, é claro, eu vou mandar uns 3, 4 meses antes, informar para ele que ele pode passar o aniversário dele de casamento aqui, por em diante, coisa e tal. Ah, ele veio aqui, fez aniversário, nós vamos registrar numa ficha e vamos fazer a mesma coisa. Ou seja, são ideias simples, diferentes, sim, mas que as empresas online estão fazendo e as físicas não fizeram. Ou seja, alguns vão dizer que é criativo. Até pode ser, porque não era feito então, mas alguém olhou para isso e começou a prestar atenção e tirou aquilo do mundo das ideias e colocou no mundo real. E as agências online estão fazendo isso, estão dando certo. Tanto é que é comum todo mundo que compra alguma coisa online ou faz qualquer pesquisa online, os robôs que são utilizados, os algoritmos, eles começam a lhe mostrar mais produtos similar àquilo que você pesquisou. Ou seja, porque alguém descobriu que isso dá certo, isso aumenta, faz as pessoas comprarem mais e agora estão repetindo para tudo. Só que sim, as empresas físicas já tinham os dados dos clientes já, porque o cliente estava dentro do hotel, só que ela nunca usou isso. Ou seja, e agora começou-se a usar, claro, o mundo online usa isso largamente, sim, só que tem um monte de hotel que continua tendo os dados do cliente com ele, continua não fazendo e continua. E aí por isso que eu falei, ele acaba virando refém de uma OTA, ou de uma Airbnb da vida, ou de uma Oi da vida, que são empresas atuam na área de hotelaria, concorrem com os hotéis, mas estão nesse mundo e utilizam essas ideias que surgiram para o mundo digital. Só que nada impede que elas sejam usadas também no mundo físico. E é isso que aí começa o nosso lado criativo. Ou seja, eu não vou, só posso usar isso se eu estiver no mundo online. Por quê? Você tem os dados do cliente aqui, claro. Você vai dar mais trabalho do que ter toda uma estrutura digital tecnológica para fazer isso, ok. Mas a estrutura tecnológica ela só vem para terceirizar um processo. E esse processo pode ser feito no mundo físico. Ou seja, então, até porque tudo antes existia basicamente no mundo físico, e no mundo digital nós digitalizamos muita coisa que tinha no mundo físico. Claro, certas coisas, certas vendas ampliaram com o acesso que o mundo digital permite. Mas ele basicamente ele terceiriza o mundo físico. Tá? Ou seja, é isso que nós temos que entender. E aí, no mundo físico, olhar e vamos ser criativos no mundo físico. Não tenho condições financeiras de investir numa grande estrutura, então, eu tenho quantidade de funcionários, agora eu vou otimizar o tempo desses funcionários fazendo o que é possível e de forma a otimizar minhas vendas. Cláudio, mas por que ele vai fazer isso? Porque nesse caso, mesmo que as vendas sejam menores, mas ele não tem que pagar a comissão, então acaba valendo a pena, o retorno financeiro é positivo. Então tá bom. Ou seja, então tem essa situação, tá? Outras situações, claro, aí no tocante ao marketing, tá? Ou seja, marketing ou comunicação, ou, claro, alguns vão dizer que o marketing é muito mais amplo, outros vão discutir a comunicação, mas vocês entenderam, tá? No aspecto ou marketing ou comunicação, o que acontece? A exposição que você pode dar, tá? Porque praticamente hoje uma empresa ela precisa estar online. Enquanto antes as empresas tinham um custo muito maior, porque a forma de comunicação basicamente era através de revistas, na verdade era físico, né? Material físico, agora com o advento da internet também, e muitos hotéis demoraram, e aí eu falo de cadeira pelo seguinte, praticamente todos vocês que estão vendo essa fala sabem ou têm o celular. Vamos começar assim, tem o celular. E vocês também já acessaram a internet pelo celular ou pelo computador. Então eu espero que todos vocês saibam o que é o site responsivo, tá? Por quê? O que acontece? Eu oriento aqui no curso de hotelaria, um aluno meu foi pesquisar, eu moro em Foz do Iguaçu, a cidade é turística, nos hotéis que tem aqui, se os sites eram responsivos. E aí, senhores, nós listamos, sei lá, cento e poucos hotéis que tinha lá no site da prefeitura para divulgação, tá? Os sites
E aí o Google tem uma ferramenta que ele analisa se o site é responsivo, né? Você coloca o site lá, você dá o enter e ele te diz se é ou não, quantos por cento e o que falta no site para ser responsivo, tá? Senhores, alguns sites o Google acusou que eles não existiam, ou seja, que é surreal. Nós estávamos falando de hotelaria e aquela história, o site não aparece no Google, tá? A maioria o site não era responsivo, ou seja, então assim, o que acontece? Aí nós começamos a entender por que muitas empresas pecam, tá? Eles não conseguem nem ter a ponto de ser criativo, de olhar o seguinte, eu vou olhar tudo que eu tenho e verificar como é que funciona. Se tudo que eu tenho está funcionando, está dando resultado. Essa é uma questão. E aí, claro, vocês têm aula de criatividade e vocês vão ter economia, criatividade disruptiva, criatividade incremental, criatividade de serviço, uma série de tipos e classificações de criatividade. Se nós falarmos do Airbnb da vida, era uma criatividade, é considerado, né, como inovação disruptiva, aliás. Tá? Ou seja, inovação disruptiva, inovação incremental, por em diante. Ou seja, uma ideia que alguém tirou do papel, colocou na vida real e aquilo mudou um padrão radicalmente de serviço. Ou seja, ótimo, então nós temos algumas ideias que mudam um determinado padrão. Aí eu vou dizer assim, ó, há algum tempo no Vale do Silício discute-se muito essa questão de inovação disruptiva, ou seja, de ideias de fato diferentes, ideias que marcam, ou seja, das pessoas criativas, mas que tirem realmente o coelho da cartola, tá? Aí vocês vão dizer assim, mas com base em que o Cláudio está dizendo que no Vale do Silício faz isso? Primeiro, tá, é porque o autor de inovação disruptiva do Vale do Silício ou teve experiências lá e depois acabou abandonando a universidade e veio falecer 2 anos atrás, que é o Clayton Christensen. Deixa eu ver, porque o livro do maluco tá do lado. Clayton Christensen, o livro é O Dilema da Inovação, tá? Que ele aborda essa questão da inovação disruptiva, essas ideias muito diferentes que mudam determinados padrões, vamos dizer assim, de consumo, de comportamento. Outra questão é porque nós temos a Singularity University, que é vamos dizer assim, é uma universidade uma universidade corporativa, tá? Criada basicamente por um conjunto de empresas, dentre elas Google e NASA, aí vocês têm uma ideia do tamanho dessa universidade corporativa e do que eles querem, tá? Tanto é que eles falam o seguinte, um dos autores é o... esse cara tem um nome diferente, maluco, mas ele escreveu um livro, Abundância, tá? E eles abordam certas questões, tipo assim, ó, dá para mudar o mundo, desde que você pense em fazer coisas diferentes. Tanto é que eu tenho um mentor hoje, o meu mentor tá trabalhando na Apple, se aposentou pela Apple, é do Vale do Silício. Eu tenho reuniões de 15 dias, por isso muita coisa eu falo assim, olha, no Vale do Silício pensa assim, porque em função dessa mentoria que eu tenho regular com alguém que trabalhou e está lá no Vale do Silício. E uma questão que ele fala, por exemplo, ele foi dar uma orientação para uma empresa de plástico, e aí perguntaram para ele como é que poderia fazer para inovar. Ele disse assim, simples, ó, olha a quantidade, tem ilhas de plástico no oceano. Ele falou, o que vocês estão fazendo para mudar isso? Ele falou, pessoal, desculpa, vocês querem inovar disruptivamente, então vocês têm que pensar em nível mundial. Não é você pensar aqui, eu vou utilizar mais ou menos produto químico para tornar meu plástico mais ou menos assim. Vocês têm que pensar o seguinte, ok, as pessoas têm resistência, estão começando a ter resistência em relação ao plástico, em função de que saiu aquela tartaruga morta e por em diante, ou seja, hoje o plástico virou o vilão da vez. O que vocês estão fazendo se banirem o plástico, o consumo do plástico no planeta? A questão é essa, quer pensar em inovação disruptiva? Então comece a pensar. Ter ideia, ser criativo é pensar intencionalmente. Quando você escutar falar a palavra cognitivo, vocês pensarem assim, mas isso é muito difícil, não sei o que é. Em termos simples, cognitivo é você refletir sobre o que você está pensando. Eu estou pensando que eu estou falando com a Magda, então é eu ter consciência disso, tá? Esse é o seu cognitivo. Senhores, é nós começarmos a fazer exercícios de forma cognitiva, pensarmos de forma criativa e chutando balde. Ou seja, na sua área de atuação, é você pensar, se aquilo acabar, eu vou fazer o quê? Ou como eu criaria uma empresa para acabar com a minha empresa? Aí você está pensando em ter ideias que, se ela for colocada em prática e der certo, ela vai ser uma disrupção no setor onde você atua. Se não, o que vai acontecer? Vai ser uma ideia criativa que vai promover uma melhoria, uma inovação incremental, mas que não vai ser aquele negócio, que vai mudar o mundo. Em compensação, quando você pensa em algum negócio que poderia matar o seu próprio negócio e você acaba colocando em prática, você promove isso. O Cláudio está exagerando. Sim, então vai conversar com o pessoal da Blockbuster sobre a Netflix, para você ver se eu estou exagerando. A Netflix matou o Blockbuster. Blockbuster poderia ter comprado a Netflix no começo, quando a Netflix era pequena, e não comprou. Porque eles acharam que o negócio deles estava muito bom, resolvido, e não tinha por que se incomodar com essa empresa nova. O Netflix está aí hoje arrebentando o mundo inteiro, o Blockbuster é história.
E o mesmo vale para a Kodak, que já foi a marca mais reconhecida no mundo em um concurso de marcas. E ela criou a tecnologia das câmeras digitais, ela criou uma tecnologia que ela não deu valor, não deu atenção, e aquela inovação disruptiva, simplesmente a ideia que ela criou, que é surreal, matou a empresa dela. Claro, quando a gente fala assim, ó, cria uma ideia que vai matar a sua empresa, mas você tem que investir na ideia. Não é fazer o que a Kodak fez. Ela criou um negócio que poderia matar o negócio dela, só que ela não investiu no negócio. E de fato o negócio era tão bom que matou o negócio dela. E aí a gente fica olhando, mas isso não era possível. Sim, possível, aconteceu, e hoje Kodak é história. Ou seja, e assim provavelmente muitas outras coisas vão acontecer. Tanto é que muitas pessoas falam assim, né? Mas professor, igual meus alunos, não tem mais nada o que inventar. Senhores, se bobear, o Netflix, a Oio, Uber, Airbnb, se bobear, eles são mais novos do que todos nós que estamos falando aqui. Eu acho que não tem, se é bobear, acho que não tem nenhum aluno aí mais velho do que essas empresas. Ou seja, todas essas empresas, se arriscar, surgiram depois de vocês. Ou seja, então é possível sim fazer algo novo hoje, sim, mesmo com tudo que já inventaram, só que aí cai na aula que vocês estão tendo de economia criativa, criatividade, tá? Deem uma lida, porque é possível que a professora fale, mas economia criativa tem outra linha. Sim, tem outras teorias sobre economia criativa, tá? E eu me prendo bem mais à criatividade, realmente, ideias criativas que, se forem aplicadas, vão gerar produtos inovadores. Se o mercado aceitar, de fato vai ser inovação. Se não, vai ser somente uma invenção, tá? Porque o processo, na verdade, é assim, eu tenho uma ideia criativa, toda ideia criativa é nova, por isso que ela é criativa, eu invento aquilo, coloco, torno isso na vida real, se aquele invento o mercado adere e aquilo ali deslancha, o mercado compra, é uma inovação. Caso contrário, é só mais um invento. Um exemplo disso que vocês já devem ter lido ou visto nos desenhos da Disney, ela tem um inventor lá, o professor Pardal. Tá? Por que ele é o inventor e não é o inovador? Porque todas as ideias dele, nenhum dá certo. Ele inventa um monte de coisa diferente, mas nenhuma deslancha, nenhuma o mercado compra, a ideia vai por em diante. Ou seja, então, por isso que nós temos inventores e inovadores. E algo interessante, e aí que acaba fechando esse raciocínio, no livro Originais, eles tentaram responder essa questão. Por que algumas pessoas fazem algumas coisas que não certo e promovem diferença no mundo, têm ideias criativas? Todos os casos que eles estudaram, e aí entra a Apple, entra vamos dizer assim, a fama que ficou o discurso do Martin Luther King lá I Have a Dream. Na verdade, essas pessoas não fizeram muitas coisas que foram extremamente criativas a ponto de destacar em nível mundial. Elas fizeram uma ou outra coisa, mas é a questão, elas fizeram um monte de coisa nas suas vidas. Dentre esse monte de coisa que elas fizeram, uma ou outra se destacaram no nível mundial, inclusive a Apple. Diz que ela tem um monte de produtos, mas nem todos os produtos foram de fato extremamente inovadores. Tanto é que sim, por isso que ele cita o caso do smartphone, porque ele mostra, olha, não foi a Apple que inventou, ela comprou os direitos, a história toda, e lançou no mercado. Mas, por exemplo, se a Apple criou alguma coisa inovadora, foi o iPod, o iPod, que eu confundo o iPod e o iPad, foi o iPod. Aquele primeiro iPod, com aquele botãozinho para girar por em diante, aquilo ali, ela foi extremamente criativa, inovadora, o mercado sumiu, comprou. Claro, muita gente chora, eu inclusive, porque ela tirou aquele produto do mercado. Só que aí sim, porque tradicionalmente os botões é uma coisinha que você aperta por em diante. O botão tradicional, naquele caso a Apple pensou, como que nós vamos reduzir a quantidade de botões? Ou seja, é só olhar para qualquer controle remoto e a gente já vê, né? Tem uma quantidade de botões que ninguém entende. Ela simplesmente botou um botão e um círculo e acabou. Ou seja, e aí sim eles pensaram em como fazer algo para matar aquilo que já tradicionalmente é feito. Claro, depois veio as telas touch e o problema é que as telas touch praticamente matou aquilo lá também. Hoje até o iPod é o iPod touch, em função desse padrão de tela que as pessoas consideram mais prático por em diante. Tá? Só que então o que acontece? Nós vamos ter essas situações. Ou seja, e outra coisa, tá? Todo mundo é criativo. Tá? Ou seja, essa é uma questão que todo curso de criatividade acaba falando também. Porque muitas pessoas, e aí eu falo de cadeira também, porque eu nunca me achava criativo, ou nunca me achei criativo. Tá? E aí o que acontece? Tanto é que eu cheguei a fazer cursos presenciais de criatividade, só que aí larguei mão, eu tinha assumido, olha, eu não sou criativo mesmo, então eu estudava, me dedicava e coisa e tal, mas nunca me via como criativo. Eu achava que tinha alunos que, olha, ele tem ideias diferentes, ideias inovadoras, coisa e tal, ok. E aí, o que eu comecei a fazer? Depois, igual eu falei para vocês, terminou o doutorado, comecei a pensar, fui estudar inovação, acabei criatividade, comecei a fazer vários cursos. Aí nos cursos, sim, todo mundo fala, olha, todo ser humano é criativo por excelência.
E aí, tanto é que tem vídeo no TEDx, por em diante, sobre essa situação, que eles falam, porque fizeram uma pesquisa e foram descobrir que, assim, ó, quanto mais tempo de escola, menor é a criatividade das crianças, ou de um ser humano. E aí, o que eles verificaram? Por isso que hoje é padrão falar o seguinte, olha, tem que sair da caixa. Por quê? A escola, infelizmente, enquadra todo mundo dentro de uma caixa. Aí, quando esses profissionais estão no mercado de trabalho, para que eles tenham que ter ideias diferentes, nós temos que usar essa frase: olha, você tem que sair da caixa. Ah, mas Cláudio, como que a escola enquadra na caixa? Só tomar aqueles exemplos quando as crianças estão desenhando, a criança quer pintar um elefante de roxo, a professora fala: elefante não é roxo, então não pode pintar. Ela quer pintar para fora dos riscos? Não, você não pode pintar fora dos riscos, é só dentro do risco. Ou seja, o que a escola faz é isso: é enquadrar todo mundo dentro de um padrão, dentro de uma forma, porque as escolas foram criadas para isso. E isso ela faz muito bem. Ou seja, elas foram criadas para padronizar a quantidade de informações e qualificações técnicas que os seres humanos têm, que eram necessários para as indústrias quando for criado lá na Revolução Industrial. Ou seja, as escolas foram criadas para isso, as escolas mantêm essa estrutura até hoje nisso, e nisso eles se tornaram excelentes. Aí agora, tanto é que qualquer escola que queira fazer alguma coisa diferente hoje é chamado de criativo, inovador, diferente, por em diante. Sim, mas bastaria a escola não simplesmente querer enquadrar todo mundo dentro de um determinado padrão. Ou seja, deixar, e sim ela trabalhar para incentivar aquelas qualidades e habilidades que os seres humanos têm. Ou seja, porque eles são criativos por natureza, pensam em coisas diferentes. E aí, se nós permitíssemos isso, seria interessante. Ou seja, principalmente para que os seres humanos pudessem ampliar as suas opções, o que fazer e olhar, e se colocarem melhor no mercado. Mas o problema é que ela vem fazendo isso durante vários anos. Nós temos muitas pessoas hoje que elas estão dentro desse padrão, elas aceitam e só reconhecem esse padrão. E aí as pessoas criativas e diferentes hoje têm dificuldade, porque se nós pensarmos enquanto hoje, muitas empresas com quem vocês vão trabalhar, se vocês pegarem as pessoas acima de 40, 50 anos, elas foram formatadas, vamos dizer assim, dentro desse padrão, e elas têm resistência em pensar de forma diferente, porque choca demais com aquilo que elas viram a vida inteira. O problema é que não é culpa dela, o problema é que as escolas foram muito boas em fazer isso, em colocá-la dentro da caixa. Então ela tem a resistência de aceitar qualquer um que seja fora da caixa. E vocês, no curso de design, é aquela história. Vocês, na verdade, por excelência, tem que ser fora da caixa. Ou seja, tem que ser fora desse padrão, tem que ser pessoas criativas. E tanto é que o que acontece? Qualquer um de vocês, quando começa a ideia diferente demais, eu sou louco demais, eu sou maluco demais, eu sou. Vocês começam a se julgar, por quê? Porque as referências que vocês têm são tudo dentro da caixa. Então vocês começam a olhar, tá, alguma coisa está errada comigo, porque ninguém está indo nessa linha, só eu que estou pensando nesse trem diferente, como diz um amigo meu lá de Minas, diferentão demais. Ou seja, então alguma coisa está errada comigo. E esquece de olhar que, na verdade, é que está errado com o resto, com todos os demais. A escola padrão que está, infelizmente, errada. E tem esse estudo que já provou isso, ou seja, eles acompanharam crianças durante 10, 15, 20 anos e verificaram isso. As mesmas crianças, os mesmos seres humanos, quanto mais tempo de escola, eles foram ficando menos criativos. Tá? Ou seja, então tem vídeo no TEDx, tem pesquisa sobre isso, que aí ele fez exatamente para provar essa questão. Tem um outro livro sobre criatividade, eu estou tentando me lembrar o nome do autor, mas assim que me lembrar depois eu falo. E ele também acabou abordando essa questão, porque ele é formado em artes, só que ele é que acabou sendo um dos professores. Claro, era professor, por ser professor, foi lá, fez doutorado, ele acabou coordenando a mudança da estrutura dos cursos regulares, que é o nosso hoje ensino fundamental e médio no Brasil, mas isso na Inglaterra. E aí que ele identificou isso de forma latente, porque, claro, porque ele vinha de formação em artes. E aí ele viu quanto a escola lá era padronizada, ou seja, ela tinha essa estrutura. Claro, depois ela acabou se mudando para os Estados Unidos e viu mesmo a situação. Ou seja, então não é só nossa situação no Brasil. E naquele livro ele prova que, opa, acho que é o poder criador, alguma coisa assim, mas depois eu passo o nome certinho para a Magda. E ele verificou essa situação, e aí nós estamos falando de Inglaterra e de Estados Unidos que tradicionalmente é considerado um país onde surgem várias ideias criativas diferentes para aí em diante. Tá? Mas aí vocês vão dizer, Cláudio, mas então por que nos Estados Unidos surgem essas ideias criativas diferentes? Eu não sei como é que está o tempo, mas isso vai ficar um negócio simpático. Pelo seguinte, senhores, por exemplo, um dos já devem ter ouvido ou feito alguma vez na vida falar em brainstorming. Brainstorming que a gente fala, toró de parpite, tempestade de ideias. Literalmente é tempestade de ideias, né? Brain cérebro, storm tempestade, tá? O autor do livro do Brainstorm, tá? Eu tenho o livro original, o livro é de 1953, se não me engano, a edição do livro que eu tenho.
E aí, o que eu achei, o que eu fiquei... Na verdade, eu comecei a ler o livro, claro, como professor de criatividade, e o que eu fiquei revoltado? No livro, que é de 1953, então, imagine, para o cara escrever sobre isso em 53, ele deve ter pensado antes, década de 40, qualquer coisa assim. O autor é americano, tá? E aí, o que acontece? Ele fala, acho que no prefácio do livro, a apresentação, ele diz, olha, essas teorias que estão nesse livro foram aplicadas a várias empresas e deram certo. Geraram ideias criativas, empresas que tiveram resultados interessantes e destacaram no mercado. Em função disso é que eu acabei publicando o livro dessas técnicas por em diante. E em função disso, várias universidades têm disciplinas com esse nome, só que vejam, se o livro foi publicado em 53, quer dizer que antes disso já tinha universidades que tinham essa disciplina nos Estados Unidos. Ou seja, então, se nós agora que estamos tendo essa disciplina, nós estamos com 50, 60, 70 anos de atraso. Aí é fácil entender porque nós temos um monte de empresas ou pessoas nos Estados Unidos que têm ideias diferentes e alguém ousou tirar essas ideias da cabeça e colocar na vida real. Ousou inventar aquilo ali e verificar se isso seria uma inovação ou não. Porque várias empresas, e aí no livro ele cita as empresas que tinham programas para incentivar isso, e no livro ele cita as universidades nos Estados Unidos que tinham isso lá em 50 e pouco, na década de 50. Ou seja, então, assim, são situações que demonstram por que determinados países acabaram se destacando ou tendo muito mais ideias inovadoras do que outros. Um dos livros que eu tenho, eu comprei porque eu gosto de curiosidade, e aí, claro, gosto de coisas diferentes, coisas assim, e aí o livro era sobre ideias diferentes, alguma coisa assim, pessoas que mudaram o mundo com ideias diferentes. Senhores, pasmem aquilo, eu não tinha a menor noção. Um dos senhores que está ali no livro é o inventor do telefone e ele é brasileiro. Ele inventou um telefone antes do nosso querido Graham Bell, que é considerado o pai do telefone. Tá? Aí vocês vão dizer assim, Cláudio, mas se ele inventou e por que esse cara é considerado ele? Por que aceitaram publicar ele como inventor do telefone antes do Graham Bell? Pelo seguinte, ele era um padre brasileiro, ele estava nos Estados Unidos, e aí, claro, a igreja tinha os registros do trem, ele registrou um aparelho lá, ou seja, ele inventou, na verdade, o aparelho e tem todos os registros do invento. Só que queriam que ele registrasse lá. Ele não quis registrar nos Estados Unidos porque ele era brasileiro, aquela história de patriotismo e tal, e nunca deram crédito para ele aqui. E não foi inventado aqui. Ou seja, só que tem todos os documentos que comprovam que ele também inventou um aparelho que você podia se comunicar com outra pessoa, por em diante, que hoje, claro, falar em telefone hoje é o beabá, só que vocês imaginem inventar isso. Ou seja, claro, não deu certo, não foi, nunca deram crédito para ele no Brasil, e depois veio o Graham Bell e inventou os telefones e por aí vai. Ou seja, então é assim, ó, essa é uma questão, a nossa cultura de não valorizarmos prata da casa, de não darmos crédito, ela vem de longa data. O telefone é um exemplo do caso. Ou seja, e vamos ser honestos, o telefone mudou o mundo. Ou seja, então assim, nós poderíamos ter casos de brasileiros que poderiam ter inventado muito mais. Talvez se o telefone tivesse dado crédito, o brasileiro teria muito mais orgulho e teria tirado da cabeça muito mais outras invenções consideradas malucas, mas que mudariam o mundo, tá? Então são questões com essa, a mesma coisa, durante muito tempo o BlackBerry foi o principal celular, todo empresário tinha que ter e arrebentava por em diante. Quer dizer, o smartphone matou o BlackBerry. Ou seja, a Kodak quebrou porque ela criou uma tecnologia que inventou as máquinas digitais e ela não deu valor e as máquinas digitais quebraram a Kodak porque ela ganhava dinheiro vendendo filme. Aí vocês vão dizer, Cláudio, por que você está falando isso de novo? Porque, vejam bem, a Kodak quebrou e máquina digital quebrou. Porque o smartphone quebrou as máquinas digitais. Ou seja, mesmo que a Kodak tivesse investido em máquinas digitais, não seria garantia que hoje ela existisse. Porque os smartphones praticamente mataram as máquinas fotográficas digitais. Claro, se nós falarmos em fotografia profissional é outra história. Mas se nós falarmos daquela grande massa da população que comprou máquina fotográfica digital, aquela ali praticamente trocou pelo smartphone. E a mesma lógica, se nós pensarmos a questão do GPS, a Kodak, a Nokia não, a Garmin. A Garmin era extremamente famosa por vender GPS, tá? Tanto é que assim, a Garmin passou por maus bocados, por quê? Por que eu vou comprar o GPS se o GPS está dentro do celular? Ou seja, então a Garmin passou por maus bocados em função disso. Ou seja, então o que está acontecendo? Quando as pessoas lá no Vale do Silício têm teorias, falam só, quer pensar em ideia disruptiva, pensa em alguma coisa que vai quebrar o seu negócio, não é só teoria. O smartphone quebrou o GPS, o smartphone quebrou as máquinas fotográficas digitais, as máquinas fotográficas digitais quebraram a Kodak, que era famosa porque vendia filme para máquina fotográfica. Ou seja, várias empresas que já foram gigantes em nível mundial e que valiam bilhões,
praticamente hoje elas não existem. Ou seja, então são situações assim que, de fato, quer pensar em inovação disruptiva, quer pensar em coisa disruptiva, pense em ideias criativas que quebrariam aquele negócio que existe hoje. Só que aí nós temos que fazer isso. Por que não é tão simples, apesar de falar para fazer isso, não é tão simples pensar sobre isso, apesar de ser exercício de abstração, de só ficar pensando? Porque nós passamos vários anos na escola, ela tentou nos ensinar como pensar dentro de uma caixinha. Então, hoje, pensar qualquer coisa nesse sentido é extremamente complicado para nós, porque nós temos muitas resistências e nós afastamos esses pensamentos, nós não damos crédito para esses pensamentos. Por isso que em curso de criatividade as questões primeiras são, primeiro, sem julgamento nenhum. Você tem que dar valor para tudo que você pensa, por mais maluco e diferente que seja. Hoje, o livro Alice no País da Maravilha, o filme, arrebenta, faz sucesso, coisa e tal. Sim, mas quanto aquele cara não deve ter escutado para escrever um livro com uma ideia tão diferente, para não dizer maluca como aquela? Ou seja, muito. Ou seja, a nossa resistência é muito grande para qualquer coisa que fuja do padrão. Porque nós somos, primeiro, nosso cérebro pensa no padrão e as escolas nos enquadram dentro de um determinado padrão. Ou seja, só que para que nós possamos ser de fato pessoas criativas, e aí vocês na área de vocês, tá? Na verdade, sim, né? Todo profissional deveria ser criativo, mas vocês mais ainda, design por natureza, a pessoa contrata esperando que você vai trazer ideias diferentes. Então, essa é uma questão. Faça um exercício de pensar em como acabar com aquele negócio. Cara, aí sim a ideia é disruptiva. Claro, o risco que você corre é que ele não aceite, porque a mentalidade dele é padrão. Então, até que eu coloquei um post, acho que no meu Instagram, Facebook, que tinha esse exemplo. O gerente chega para a equipe dele de design e fala o seguinte: olha, eu quero ideias diferentes, novas, não sei o que, coisa e tal. Aí os designers chegam lá com um monte de ideia diferente nova. Aí ele olha, mas não tem uma ideia mais parecida com o que o mercado faz? Pera lá. Ou seja, se ele queria ideia diferente, inovadora, ok. Mas ele está preparado para as ideias inovadoras? Não. E se ele não está preparado e ele é o tomador de decisão, ele vai ter dificuldade em tirá-las do papel ou do mundo das ideias e colocá-las na vida real. E esse é o grande problema muitas vezes. Ou seja, excelentes ideias, mas elas são diferentes demais. Elas são malucas demais, são fora do padrão demais. E isso, necessariamente, muitas pessoas não estão dispostas a bancar para ver. E aí que acaba sendo diferencial. Por que nós temos um monte de empresa que está se destacando em nível mundial no mesmo lugar, ou seja, no Vale do Silício? Porque eles criaram um grupo que praticamente eles acreditam na ideia diferente. Se vai, e aí no mundo das startups, se vai dar certo ou não, eles não sabem, mas eles aceitam a situação do ter que pivotar, ou seja, mudar, readequar, transferir, ou seja, qualquer coisa, como algo normal, como parte do processo. E infelizmente, outra coisa que a escola faz muito bem é você não pode falhar, você tem que ser tudo certinho, tanto é que virou moda, fala um defeito seu, sou perfeccionista, coisa e tal, blá blá. Só que, pessoal, a questão é, tem livro hoje sobre falhas, que as pessoas têm que aprender que falha faz parte do processo. Ou seja, só que muitos não querem isso porque eles só querem a ideia que vai dar certo. A única forma de garantir uma ideia que vai dar certo é se você fazer mais do mesmo. Não é fazer algo diferente, algo inovador, algo criativo. Diga, senhora Magda. Entrando nessa linha, só fazer um comentário, né? Estava lendo esses tempos um livro do Augusto Cury e logo no começo ele faz uma experiência numa escola que tem alunos adolescentes, né? E aí ele dá os sintomas da ansiedade, né? Sim. E a maioria dos alunos levanta as mãos, né? Quando ele pergunta quem tem esses sintomas ou um desses sintomas, levante a mão. E quase todos os alunos do ensino médio e até mesmo os pequenos de 8ª série, 7ª série, estavam sentindo esses sintomas de ansiedade. Então, daqui a pouco, essa própria pressão que a gente sofre já na escola, para não ser diferente, faz com que o pessoal se sinta ansioso desde muito novo, né? É porque, na verdade, muitos têm que reprimir aquilo que eles são para poder se enquadrar no que a escola quer que eles sejam. Ou seja, e esse exercício para ficar reprimindo é aquela história. Você está indo contra a sua natureza, claro. E o corpo acaba não respondendo bem e muitos acabam desenvolvendo certas doenças e uma delas é depressão, infelizmente. Tá? Ou seja, mas é entender, porque assim, para muitos não se sentirem culpados, se sentirem malucos, sentir que há algo errado com eles. Na verdade, não há. O que é algo errado com a estrutura padrão da escola, no mundo padrão de um monte de coisa. Infelizmente, muitos pais têm essa mentalidade padrão e muitos professores, né? E em função disso, cobram deles que tem que também seguir esse padrão. Tanto é que
quando o filho pensa em fazer qualquer coisa diferente, é porque é rebelde, rebelde sem causa, ovelha negra, não sei o quê, ele é taxado e acaba realmente, não, claro, entra em bullying e muitas vezes ele acaba realmente somatizando, isso acaba se ampliando, acaba desenvolvendo outros problemas de saúde em função disso. E ele não tinha nada de errado. A única questão é que ele pensava diferente, se comportava de forma diferente e queria fazer algo diferente. Tá? E infelizmente aquele grupo onde ele está, se é a família, se é a escola, se é trabalho, não permitia isso. Então é assim, nós entendemos que todos são criativos. Claro, tem livros que abordam também graus de criatividade, tanto é que sim, mais uma questão de criatividade, né, que eu ia dizer, livros abordam esse grau de criatividade, mas quem está abordando também hoje é o Instituto Ayrton Senna, ele está dando cursos gratuitos de pensamento criativo, alguma coisa assim, tá? Mas por que ele está dando isso? Se ele trabalha com escolas, por em diante. É porque já devem ter ouvido falar do PISA, tá? É um teste internacional que mensura as escolas do mundo inteiro, a educação do mundo inteiro, através dos estudantes que vão lá e fazem uma prova padrão. O que eles chegaram à conclusão, tá? Claro, sem tirar o fato que o Brasil, infelizmente, é um dos últimos colocados nesse ranking das escolas, tá? Situação, mas o que eles observaram? Não dá para eles continuarem medindo, tá, as escolas só com base em provas de comunicação e matemática, ou raciocínio lógico e linguístico, vamos dizer assim, tá? Inteligências lógico-matemática e inteligência linguística, tá? Que aí hoje se reconhece que tem múltiplas inteligências, tá? Eles chegaram à conclusão também que é preciso reconhecer a questão da criatividade. Então, o PISA, que é essa prova internacional para mensurar os estudantes, mensurar as escolas, vai começar a mensurar a criatividade também. Por isso que o Instituto Ayrton Senna começou a passar e desenvolver uma série de iniciativas para as escolas realmente começarem a valorizar a criatividade. Claro, em função de série de pesquisas que apresentam séries de situações que eu falei para vocês, e que eles chegaram a essa conclusão, olha, as escolas não são positivas, porque estão matando a criatividade. As pessoas precisam ter a sua criatividade intacta para que os seres humanos possam continuar se desenvolvendo cada vez de forma melhor e mais saudáveis. Então, eles vão começar a mensurar a criatividade e as escolas agora estão tendo uma série de iniciativas para que as escolas comecem a desenvolver isso. E por que o Instituto Ayrton Senna está dando uma série de cursos nesse sentido? Eu falo dos cursos porque eu fiz os cursos, tá? Pelo seguinte, em função de que o Instituto Ayrton Senna reconhece que os professores não tiveram isso, que os professores não sabem o que é. Então, eles querem ajudar para que os professores entendam, olha, daquele jeito que nós trabalhávamos era inadequado em função disso. Então, nós precisamos trabalhar de uma outra forma para valorizar a criatividade das crianças. Só que eu preciso dar aula para que o professor que nunca teve aula de criatividade, não sabe o que é, saiba o que é e comece a valorizar isso nos seus estudantes. Tá? Então, acredito que a partir de então, nós passaremos a ter gerações do futuro que irão se comportar de forma diferente, que não terão tantos problemas como essas crianças que estão tendo hoje, que você falou, porque agora começou a se disseminar, ou se divulgar essa ideia de que qualificar os professores para valorizar o diferente. Tanto é que tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que eu acho show, que é assim, né? Loucura é tratar igual os diferentes. Se cada um é diferente, como é que eu espero o resultado igual de todo mundo? Ou seja, e é isso que a escola vem fazendo há vários anos. Ou seja, então nós não valorizamos... Oi? Era aquilo que a gente comentava esses dias do TCC, né? Sim. Foi que nem eu te falei, cara, eu tenho tantas qualidades para a gente poder fazer um trabalho de conclusão de curso. Por que eu tenho que escrever tudo aquilo que eu tenho que escrever e montar aquele trabalho daquele jeito se não é o meu perfil? Eu sou uma pessoa que vai muito bem em trabalho de apresentação, de falar, enfim, mas não me pede para fazer uma coisa escrita porque não é meu forte. Tanto que hoje a gente estava conversando com o Matheus, a gente estava desenvolvendo um trabalho, ele estava me ajudando porque tinha que escrever. Sim. E aí ele saiu um pouquinho e eu segui escrevendo e escrevi 3 linhas. Sim. Aí ele disse, eu saí meia hora para tu escrever 3 linhas. Eu não acredito nisso. E ainda escreveu tudo muito abreviado, tu podia ter explicado mais. Ele disse, eu não entendo. Quando tu fala, tu explica, fala e faz tudo o que tem que fazer, mas na hora de escrever tu não faz. Sim. É porque não é meu forte, não sou eu não sei fazer isso, não é que eu não sei, eu não consigo. Tanto que quando eu tenho que escrever para as pessoas no WhatsApp, eu não escrevo, eu gravo áudio, porque eu não tenho paciência para escrever. E é o que tem um professor chamado Howard Gardner,
de Harvard, algo que o tornou referência, é a questão que ele é o, vamos dizer assim, identificador, o que colocou isso a público, questão das inteligências múltiplas, que é o que você tem. Você tem outras inteligências que outros não têm. Só que durante muito tempo essa história, todo mundo tem que saber escrever muito bem. Não, cara, tem muita gente que não tem facilidade e não vai se dar bem nisso. Ou seja, e por que você não mistura as outras inteligências que as pessoas têm? Ou por que nós não podemos ter TCCs que abordem inteligências diferentes, mas todos sobre o mesmo tema? Ou seja, mas aí cada um vai ser estruturado pensando em cada aluno vai fazer aquele que se identifica melhor e vai ser avaliado. O conteúdo é similar e é na área que ele está atuando, mas serão atividades que trabalhem inteligências diferentes. Ou seja, só que todas são essas questões, por exemplo, eu estudei isso tudo por conta, mas nenhum dos cursos que eu fiz, apesar de ter ido até o pós-doutorado, em nenhum desses cursos isso foi conteúdo em momento nenhum. Ou seja, em momento nenhum, praticamente de tudo que eu falei para vocês, em momento nenhum, da graduação ao pós-doutorado, professor nenhum abordou isso. Ou seja, se eu não tivesse por iniciativa própria, eu quero estudar alguma coisa diferente, fazer cursos aleatórios em universidade exterior independente, eu não saberia isso tudo que eu falei para vocês. Ou seja, deixa eu pesquisar quais livros citaram. Deixa eu procurar esse livro aqui que é do Brainstorm, esse livro aqui que é o do Dilema de Inovação. Ou seja, é de acreditar que eu precisava aprender coisas diferentes e eu, Cláudio, de forma independente, busquei esse conhecimento diferente. Tanto é que é o que se discute hoje a questão do long life learning, ou seja, da aprendizagem para a vida toda, tá? Que assim, normalmente a gente fala, terminei o segundo grau, não preciso estudar mais. Terminei a faculdade, não preciso estudar mais. Só que, na verdade, já há algum tempo, acho que foi a Unesco que lançou esse conceito, apresentou essa proposta, como o mundo está mudando em uma velocidade muito maior, e aí alguns autores vão discutir essa questão no mundo VUCA, né, que é do mundo volátil, o U é de incerto, que é um acrônimo das palavras em inglês, o C é de complexo e o A de ambíguo. Mas então, como o mundo está mudando a uma velocidade muito maior, as pessoas têm que seguir estudando, porque senão as pessoas ficarão desatualizadas muito rápidas e as pessoas terão dificuldades em se colocar no mercado de trabalho ou de continuar fazendo o mesmo trabalho que elas já faziam. Eu estava conversando com o meu compadre, que ele é motorista de caminhão, só que ele falou, Cláudio, olha o vídeo X. A Mercedes lançou um caminhão que, na verdade, você praticamente dirige por um tablet. Ou seja, tem um tablet acoplado naquela, se você quer falar, você tira o tablet, a hora que você coloca no lugar, a tela do caminhão inteiro vira o tablet. O padrão é aquelas telas do Homem de Ferro. Só que já tem caminhão dessa maneira. Ou seja, então, cara, se eu sou motorista e mal sei ler e escrever, como é que eu vou dirigir um caminhão desse? Ou seja, então, assim, para se manter no mercado, não é para que eu conseguir novas colocações, para se manter no mercado, as pessoas terão que continuar estudando. Tanto é que discute essa questão de o analfabeto digital, sim, mas em um país que mais de 50% é analfabeto completo, analfabeto funcional, quer dizer, eu primeiro tenho que resolver esse problema, depois o analfabeto digital. Mas vocês vocês que todos sabem ler e escrever, vocês são minoria no Brasil. Que a história, o Cláudio é minoria porque é negro. Não, nós todos somos minorias porque sabemos ler e escrever, o que é surreal. Porque a maioria das pessoas no Brasil não sabem ou ler ou escrever, ou não sabem interpretar textos, são analfabetos funcionais. Ou seja, então se vocês sabem isso, vocês já são minoria. Tá? E aí nós temos que entender que isso não nos garante espaço no mercado de trabalho. O que vai garantir é nós temos noção de que nós precisamos continuar aprendendo sempre para minimamente nos mantermos atualizados, porque nós estamos aprendendo aquelas coisas que já estão no mercado, nós não estamos inovando nada, não estamos criando nada diferente. Quando nós começarmos a colocar coisas criativas que estejam na nossa mente, nós ousarmos fazer isso e colocar coisas que acabem destruindo outras, aí nós estaremos construindo as coisas para o mercado. Aí nós passamos a fase de nos mantermos atualizados e nós estamos construindo o futuro. Porque muitos passarão a usar aquilo que nós construímos. Ou seja, é possível, desde que nós passemos a acreditar que nós temos condições de fazer isso. E temos. Ninguém questiona que o brasileiro seja criativo. Tanto é que nessas discussões agora do PISA, de mensurar os estudantes, apesar de tradicionalmente na inteligência lógica, matemática e linguística os brasileiros ficarem sempre muito baixos, eles falam que a probabilidade que quando as provas entrarem em questão de criatividade o brasileiro acabe se destacando é muito grande, porque nós temos isso naturalmente, que isso é incentivado, em função do contexto, em função de uma série de fatores no Brasil, nós acabamos tendo esse comportamento. Só que a questão agora é começarmos a valorizar isso, dar crédito para que as pessoas comecem a ter essas ideias aplicadas ou direcionadas para a resolução de problema, porque aí, senhores, criatividade dá para fechar nisso. Mas, Cláudio, por que as pessoas têm ideias criativas?
para resolver problemas. Tanto é que é dito que, tem um corolário popular, né, que é dito assim, a necessidade é mãe da invenção. Sim, e aí um dos livros ele fala assim, tá, e quem que é o pai? Por exemplo, aquele cara lá, aquele padre que eu falei para vocês brasileiro, ele viu necessidade de falar à distância, por isso que ele inventou o telefone. Só que, por que não tirou? O pai da oportunidade, da invenção é a oportunidade. Se a mãe é necessidade, nós criamos coisas. Só que ele não teve a oportunidade de lançar o produto. E várias coisas acontecem, as pessoas não têm a oportunidade de tirar aquilo que elas têm na mente e colocar na vida real. Então, eles tiveram a necessidade, tiveram a ideia criativa, poderia ser uma possível inovação, nunca tiveram a oportunidade, o trem nunca existiu. E aí, lá no outro canto do mundo, alguém teve a mesma ideia. Senhores, por que a Magda no começo falou que ideia não tem dono, tá? Porque é possível que tenhamos várias pessoas no planeta tendo exatamente a mesma ideia no mesmo tempo, tá? Tem um livro chamado De Onde as Ideias Vêm, de um tal de não sei que Johnson, tá? Depois a Magda me cobra, eu passo o nome desse livro também. E ele cita uma série de questões, e uma delas é essa, que ele cita, tem um nome específico para designar isso, tá? Quando pessoas de diferentes lugares, partes do planeta, nunca se viram, não tem relação nenhuma, e têm exatamente a mesma ideia, tá? Ou seja, claro, algumas vezes são incentivadas por alguma razão, como o caso do avião. Santos Dumont e os irmãos Wright. Naquele momento, no planeta, tinha uma corrida para quem inventasse um produto mais pesado que o ar, vamos dizer assim, que voasse de forma direcionada e por diante, subisse, pousasse, toda essa historinha que é o avião hoje. Ou seja, nesse caso, as pessoas foram incentivadas a terem essa ideia e inventar algo que dê certo. Mas mesmo fora dessa situação, é possível que, quando mesmo não tendo esse incentivo, pessoas tenham ideias. Por quê? Porque elas tiveram problemas e tentaram resolver os seus respectivos problemas com ideias criativas. E muitas vezes essas ideias criativas são exatamente as mesmas, tá? E claro, e por isso que vai esse negócio de registrar patente, registrar esse trem, porque daí quem registrou primeiro toda essa história acaba tendo os direitos sobre aquela ideia para royalties desse trem. Diga, Perfeito. senhora. Acho que a gente já tem bastante material. Qualquer coisa eu te aciono de novo e a gente faz uma videochamada de novo, que eu sei que tu deixa. Sim, senhora Magda. Eu vou parar a gravação, mas antes eu vou te agradecer muito pela baita aula que tu deu para mim e para as pessoas que podem acabar assistindo. A princípio, como é que vai ser? A gente vai redigir o que a gente Sim, conversou num resumão, assim, a gente não vai botar pergunta, resposta, sim. né? Mas a gente vai fazer um resumão do que tu trouxe. E depois eu acho que talvez a professora vai assistir, tá? Mas assim, muito, muito, muito obrigada, Cláudio. Tu sabe que, Tranquilo. né? Eu te admiro muito e, bom, quem assistiu o vídeo entende muito bem por que que eu te admiro, né? Então eu vou deixar um tempinho para ti e aí eu só vou parar a gravação daí. Tranquilo, então. Não, Magda, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo pelo teu carinho, pela confiança também de pedir para estar falando para o trabalho da sua faculdade, tá? Não, e o que vocês precisarem à disposição, tá? Depois eu vou pegar e deixar os nomes dos dois livros que eu citei, tá? Com a Magda, vou digitar já na sequência, ou vou tirar foto da capa do livro, porque daí a Magda edita e trabalha esse trem, vê como que ela quer fazer, tá? E realmente, o que eu puder ajudar à disposição. Até a professora, se precisar, conversamos, esse trem, sempre às ordens, senhorita. Muito obrigada, Cláudio. Não sai do Meet, eu vou desligar aqui a gravação, tá? Sim, senhora. E eu vou tirar foto depois da capa dos livros e deixa eu já pegar um aqui, tirar e já te mandar. Eu já vou te mandar desse aqui. Tá, aqui esse é o dilema de inovação e vou te mandar dos outros lá. Eu vou interromper então, tá? Sim, senhora. Vai interromper o que? A gravação ou vai sair do Meet? Ou o que você vai fazer? Não, a gravação, a gravação.